Precisamos falar sobre o papel da academia, isso é, do mundo universitário acadêmico, na autoestima ou na baixa autoestima de pessoas pretas. Hoje eu escolhi esse tema para falar um pouquinho. Fica comigo depois da vinheta. Esses dias eu retomei, o contato ali no meu grupo de amigos que amo, de pessoas que estudaram comigo na escola há mais de 10, 12 anos. E conforme a gente ia falando ali, algumas experiências, lembrando de algumas coisas engraçadas, em diversas vezes eu me percebi interferindo com lembranças de situações de racismo que eu passei, né? Durante o meu período, tanto escolar quanto dentro da academia, dentro da universidade, né? Em um determinado momento eu comecei a me sentir chata, porque eu falei, caraca, tá todo mundo rindo, tá todo mundo, compartilhando experiências engraçadas e eu tô... Fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, fulano fez aquilo outro. Mas é muito louco você pensar que você passa por esse tipo de coisa muitas vezes sem nem saber o que é. E aí quando você se torna um adulto, você pensa, caralho, eu não acredito que tudo isso me aconteceu sem nem eu mesma nomear. E às vezes eu sou uma pessoa que sempre diz a seguinte frase: a ignorância, ela é uma bênção. Quem tá rindo é porque tá desinformado. Mas talvez eu não concorde tanto com essa frase, porque embora não consciente nós estejamos passando durante a nossa infância e adolescência por situações que são extremamente dolosas para nós, essas mesmas situações são situações que minam a nossa autoestima, minam a nossa felicidade, e aí a gente chega na fase adulta cheia de traumas, né? Eu não sou essa pessoa que gosta de ficar contando narrativa de dor, de ficar contando narrativa de eu passei por isso, eu passei por aquilo, e não à toa. Se eu fosse aqui numerar as tantas situações que eu passei sendo uma mulher preta dentro de ambientes totalmente, não é nem que embranquecidos, né? Ambientes construídos por brancos para brancos, foram as escolas particulares às quais eu passei, universidade que eu estudei no Mackenzie, estudei na FAAP. Um dos textos que mais fizeram sucesso no meu Instagram na época que eu escrevi em 2020 foi um texto que eu falava sobre a minha experiência na universidade. Para quem não sabe, eu sou publicitária, né? Sou formada em publicidade e propaganda, fiz uma pós-graduação em marketing digital e tenho uma vasta história no mundo acadêmico, não só de graduação, pós-graduação, mas cursos livres, etc. Trabalhei como front-end, designer, analista de marketing, tudo que vocês podem imaginar no que tange aí a comunicação e o marketing, eu já me meti um pouquinho. Mas a que custo? Eu não posso deixar de falar sobre a minha vida universitária sem antes falar sobre uma oportunidade muito boa que eu tive, que veio por parte da minha mãe, que foi... A minha mãe, ela nunca foi de me dar muitos luxos, assim, tipo... telefone caro a hora que eu quisesse, roupa de marca a hora que eu quisesse, mas uma coisa que minha mãe sempre me disse foi: o que você quiser estudar, você vai estudar. Eu vou pagar pra você estudar. E se era essa oportunidade que eu tinha, foi o que eu fui fazer. Então, fiz técnico em design gráfico, fiz uma especialização em back-end, etc, enfim. Só que a consequência de estar dentro desses locais foi uma consequência que minou bastante a minha autoestima dentro da academia, porque embora essa organização e grande parte das bases teóricas de todas as ciências que vocês podem imaginar, então matemática, química, todas as bases dessas grandes ciências vieram de Kemet, ou seja, do Egito na África. Mas, com o processo de embranquecimento, o que acontece é que, além de usurpar esse local onde eles tentam atribuir,
a criação desse tipo de teoria e esse tipo de prática, além deles tentarem usurpar, eles ainda fazem com que a gente não se sinta pertencente a esse local de conhecimento. E eu acho que é importante trazer esse tema, porque muitas vezes as pessoas, eu pelo menos sou a pessoa que acredita que o conhecimento é uma coisa que liberta, desde que a gente saiba que tipo de conhecimento a gente vai buscar e que tipo de estratégia a gente vai usar para que a gente não se contamine achando que só existe uma forma de atingir o conhecimento. Esse vídeo tem como objetivo falar que você não tá maluco, sabe? Você não tá sozinho quando você passa por algumas situações dentro da universidade e você sofre com aquele silêncio, que é um silêncio, que é um pacto que as pessoas brancas têm, que são um silêncio constrangedor para quando você ou está se destacando muito positivamente, ou quando você está pautando algo que eles sabem que eles estão fazendo de errado, mas ninguém está disponível para te apoiar, né? Então, eu mesma, e a coisa, ela entra na nossa cabeça de uma forma muito maluca, né? Porque mesmo estando entre amigos, entre pessoas que eu sei que me querem bem, que sempre estiveram comigo, eu em determinado momento me senti mal por estar dividindo esse tipo de coisa. Isso sabendo, né, o que acontecia naquela época. Imagine você enquanto uma criança ou uma pessoa com pensamentos embranquecidos, como é que a coisa funciona quando você está ali naquele meio. Existe um pensador que ele fala que se hoje, né, no mundo só existissem pessoas negras, então a partir de hoje, assim, o convívio existia, né, entre pessoas pretas, brancas, indígenas e orientais, mas se hoje só existissem pessoas negras no mundo, a supremacia branca ela continuaria a se perpetuar, né? Porque a coisa foi tão enraizada entre nós mesmos que eles não precisam mais sujar as próprias mãos. Eles não precisam mais nos catequizar. Você entra nas periferias, os pastores das igrejas são pessoas pretas, né? Ou aquelas pessoas que as pessoas não brancas, né? Você vai falar sobre como se dá essa questão de homens pretos são os que mais são encarcerados e os que mais são mortos, e você vai ver também os policiais que mais são mortos são os policiais de baixa patente, que também são homens negros. O processo de colonização vai tentar te convencer de que você não é bom o suficiente ou civilizado o suficiente até que você passe por um processo de embranquecimento. Então, você não é civilizado o suficiente até que você frequente a academia que foi desenvolvida no modelo deles. Você não é culto o suficiente até que você fale inglês ou uma língua que seja comum a eles. Você não é puro ou santificado, né, o suficiente até que você tenha contato com o cristianismo. E eu preciso que você desaprenda isso para que você comece a aprender a verdadeira história do seu povo, a verdadeira origem do conhecimento que nos foi roubada. Então, muitas vezes nas quais você chega com os seus conhecimentos e a sua bagagem e a sua história e as pessoas dizem que isso não tem valor, sua história de vida, né, eu quero dizer. Eu reforço para você que tem. Eu reforço para você que tem e que você não tá maluco na posição que você tá. Existe um pacto estabelecido, mesmo que eles não precisem falar nada, né, de tão enraizado que tá. E eu vou pedir para que você siga firme e que você não se corrompa. Tá bom? Um beijo.